Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Catarine do Educar com Sapiência e este é o nosso retorno. É o nosso retorno às conversas para um café. Gente, preciso me explicar e preciso contar para vocês. Eu acabei de voltar lá da copiadora com a impressão e encadernação do material do Mágico de Oz. Isso é uma grande conquista na minha vida, porque estava difícil, gente, de terminar esse material. Foi o primeiro material do programa Valores e Virtudes que eu fiz um número grande de lições, né? Quase uma lição por capítulo. O livro tem 24 capítulos. Eu fiz 22 lições, porque os últimos capítulos, o autor, acho que ele foi... Não sei o que aconteceu, os capítulos foram ficando pequenininhos, o último capítulo é meia página, então eu juntei no final do material. Mas fazer 22 lições deu bastante trabalho e por isso eu demorei muito, como vocês puderam perceber. Esse material, para quem assinava o programa Valores e Virtudes, quando ele era mensal, esse era o material que era para ter saído em agosto, se eu não me engano. Ou seja, estamos com muitos meses de atraso. Mas eu fiquei muito feliz quando eu peguei o material assim. Gente, realizar coisas nessa vida, o trabalho é um dom de Deus pra gente, porque assim, você... Sabe aquilo que a gente diz... que Deus no sétimo dia descansou, mas não só descansou, mas aquilo que ele olhava e via que era bom. E Deus, eu acho que ele compartilha com a gente essa alegria de concluir um trabalho, poder olhar e dizer, gente, que legal. Eu fico sempre muito feliz quando eu termino um trabalho. E eu sei que eu estou devendo respostas para muitos de vocês. Tem gente que me escreveu pelo WhatsApp, tem gente que me escreveu pelo e-mail. Eu sei, gente, que eu estou em dívida com muita gente. E agora eu vou começar a responder. Eu precisei parar, assim, e desligar das... Eu respondi só quando era questão urgente, assim, de acesso, alguém que não estava conseguindo encontrar o material, algo assim. E eu... Agora vou responder a todos, tá? Por favor, me desculpem, mas pelo menos nós temos aí o resultado, né, desse atraso todo, que eu estou mandando a foto lá para quem assina para quem recebe pelo WhatsApp aqui os avisos. E vou colocar também, já coloquei no blog e no Instagram, vou colocar daqui a pouquinho. Mas eu queria antes, eu parei tudo, fiz o meu café e vim aqui para gravar para vocês. Porque já recebi até uma mensagem aqui da minha amiga Cássia perguntando cadê os áudios? Bom, gente, deixa eu contar uma outra coisa para vocês. No primeiro áudio das Conversas para um Café, eu disse que no dia seguinte eu gravaria falando sobre a questão das rotinas da manhã, certo? E aí no dia seguinte eu gravei 2 vezes, porque a primeira eu não gostei muito, achei que ficou muito longo o áudio. E eu falei, bom, agora eu vou gravar de novo, sintetizando melhor as ideias. Gravei novamente. Qual o problema? O problema é que eu estava falando sobre a questão de a importância do bom começo das manhãs. Só que nesses últimos dias... eu vinha fazendo um processinho assim, todas as manhãs, e era isso que eu estava compartilhando com vocês, algumas questões do porquê isso. E eu precisei parar tudo, porque eu estava, na verdade, sobrecarregando a minha manhã, embora o processo todo durasse só 2 horas, para eu cumprir aquilo que eu tinha me proposto. Quando acabava as 2 horas, eu já estava mentalmente cansada, e aí, quando eu ia começar a trabalhar, tudo ficava mais difícil. E eu pensei, gente, como é que eu vou falar para o pessoal sobre uma coisa que eu ainda não estou conseguindo colocar em prática, né? Eu tenho muito isso, gente, de compartilhar com os outros aquilo que é real, né? Não adianta a gente ficar falando daquilo que viu alguém dizer
se a gente não colocou em prática na nossa vida ainda, né? E aí o terceiro áudio era sobre o que eu vou falar hoje aqui para vocês. Como é que a gente faz quando nós não conseguimos cumprir aquilo ao que nós tínhamos nos proposto? Bom, porque eu já tinha planejado falar isso com vocês, mas agora eu vou retomar com um pouquinho mais de propriedade, porque foi o que eu vivi nos últimos dias. Na verdade, quando eu gravei aquele segundo áudio, eu já nem lembro, já faz o quê? Uma semana ou mais? Eu sei que quando eu gravei, eu não estava bem, e eu falei, bom, eu vou gravar mesmo assim, porque eu quero dar conta, né, daquilo que eu me propus a fazer. Só que, assim, sabe quando as coisas não fluem, não caminham, e você percebe que mesmo forçando, não está indo? Então, eu queria compartilhar com vocês essa questão de que existem momentos na nossa vida em que nós não vamos conseguir dar conta daquilo que nós tínhamos planejado fazer. Quer seja o que você planejou para aquele dia, quer seja o que você planejou para a semana ou alguma coisa assim. Mas vou falar de dias especificamente, tá? Porque é o seguinte, gente, tem uma música do YouTube que diz Some days are better than others. Mais ou menos isso, né? Alguns dias são melhores que os outros. Eu lembro quando eu trabalhava na prefeitura, um amigo meu que a gente ia de carona com ele gostava muito do YouTube, ele tentava me incentivar muito a questão de aprender o inglês, né? E uma das músicas que tocava bastante no carro era essa. E eu fiquei muito com essa frase na cabeça, sabe? Que alguns dias são melhores que os outros, para diversas questões. Eu acho que isso essa música ilustra a questão de que nós não estaremos bem todos os dias, nós não estaremos no nosso pico produtivo todos os dias. Na verdade, tem um videozinho no YouTube que eu também gosto muito, aqui falando especificamente das mulheres, né? Eu sei que nós temos amigos homens que acompanham aqui os nossos áudios. E, gente, vocês se apresentem aí, tá? De vez em quando, porque às vezes eu até esqueço e eu fico direcionando a conversa, porque são muitas mulheres que comentam, né? Então eu penso, só as mulheres que ouvem aqui. Mas de vez em quando, esses dias mesmo eu vi um comentário de alguém aqui, que eu já esqueci, falando até do avião que passa aqui quando eu tô gravando. Pois bem, então voltando, né? Porque eu já me perdi aqui no assunto. Esse videozinho, ele mostra o ciclo hormonal, digamos assim, né? Da mulher. E eu acho o vídeo fantástico, porque ele é 1 minuto só. E a moça vai encenando cada período e o vídeo vai mostrando a oscilação hormonal e os efeitos daquilo na vida da mulher, assim, quando ela está se sentindo super disposta, produtiva. Eu gosto daquele que tem uma queda hormonal e ela começa a tentar anotar coisas e não sai nada, nenhuma das ideias ali, porque eu sei que muitas vezes é assim que a gente se sente. É como se você estivesse incapaz de produzir alguma coisa. E já tem outros dias que você senta, no meu caso, né, do meu tipo de trabalho, eu sento na frente do computador e em 2 horas eu faço um monte de coisas e eu fico super feliz. Eu penso, agora, gente, se eu for nesse ritmo a vida inteira, quando eu tiver 50 anos, eu vou ter feito 50 manuais e não sei quantos cursos. Só que, gente, não é assim que a vida funciona, né? Passa alguns dias e pronto. E eu acho que não é só com as mulheres que isso acontece, embora os homens tenham a graça de não ter tanta oscilação hormonal assim. Mas existem outros fatores da vida, né, gente? Existem as questões emocionais envolvidas, existem os dias que cansam a alma da gente, não é só o corpo não, cansa a alma, os ossos. Então, eu queria dizer assim, que desde que eu tive problema com a depressão, na época eu tinha muita dificuldade em aceitar as minhas limitações. Eu já tive, né, nos meus anos de juventude, assim, os 20 e poucos anos, né, em que a gente extrapola, né, os limites. A gente
praticamente não tem limites, né? Você pensa assim, o quê? Eu posso fazer tudo. Então você pode virar à noite, você pode, como eu fazia, acordar às 6 da manhã, ir trabalhar numa cidade, de lá ir direto para a faculdade em outra cidade, e aí voltar e chegar em casa à meia-noite e começar a estudar, porque era o único horário que tinha para fazer trabalhos, e vai dormir, sei lá, 2 horas da manhã, e tudo bem, no outro dia acorda de novo e vai. Na época eu cheguei a ficar seriamente doente, mas ainda assim eu conseguia, né? Eu podia ficar acordada a noite toda produzindo e tudo bem. Aí vai chegando um tempo da nossa vida que não é mais assim, né? Você não consegue mais ficar acordado tanto tempo. Não sei se é todo mundo, né? Eu tenho um amigo que ele ainda faz isso. Mas no meu caso já não dou conta, gente. E eu vim nesse ritmo... Olha lá o avião, ó. Não sei se é avião ou helicóptero, agora eu confundo as coisas. Acho que é avião esse, né? Bom, e no meu caso, eu vinha nesse ritmo. E sabe quando você sente orgulho, né? De ser uma pessoa que tem ânimo pra tudo. E os adolescentes da minha igreja diziam que eu era uma pessoa muito empolgada. E, enfim. E aí foi quando eu tive o problema, né? Da depressão e outros problemas que eu tive junto. E o meu problema se agravou, é isso que eu queria mencionar hoje aqui. Porque eu não queria admitir que eu estava com um problema que me limitasse. Eu queria continuar no mesmo ritmo, no mesmo pique. E eu não admitia para mim mesma que a máquina estava pifando. Ai, gente, hoje eu dou risada, né? Mas só quem já passou por isso sabe como é que é o drama. O drama de você lidar com questões que ultrapassam aquilo que você dá conta. Ainda mais quando vai para essa área, né? Se você tem uma doença, por exemplo, você pega uma dengue, uma baita de uma gripe, é fácil você dizer para os outros assim, preciso de licença médica porque eu não consigo ficar em pé. Agora, quando você tem uma doença que tem uma origem ou uma ligação com questões da alma, como a depressão ou a ansiedade e etc., é difícil, porque como é que você vai... primeiro, como é que você vai admitir isso para as pessoas, né? Nós não vivemos uma era que aceita bem tudo isso, né? As pessoas ainda olham com desconfiança, as pessoas ainda têm julgam muito, né? Especialmente, por exemplo, no meio cristão, existe muito ainda aquele pensamento de que se você tem esse tipo de doença é porque você não está bem no seu relacionamento com Deus. Isso era inclusive o que eu pensava. Gente, nem era meu propósito aprofundar essa questão desse assunto aqui, porque isso é um assunto para tratar em outro áudio. Mas o ponto aqui que eu quero mostrar é que chegou um momento que eu precisei entender que, às vezes, você não vai dar conta de fazer aquilo que você tinha planejado ou aquilo que está lá na lista. Eu gosto muito de trabalhar com lista de trabalho, que eu vou fazendo o check-in ali, né, o checklist. E foi nessa época que eu entendi que ao invés de ficar lutando contra os dias, vamos colocar dias ruins assim, eu precisava aceitar que naquele dia o meu corpo precisava descansar. E que no dia seguinte, talvez, eu acordaria muito melhor e aí eu daria conta de produzir aquilo que eu não produzi no dia anterior. Vocês entendem a lógica? A ideia é que, assim, se você fica se forçando além do seu limite... Gente, é claro, aqui eu não tô falando de limite assim... Ai, sei lá... Qualquer coisa serve como desculpa para não produzir. Não é isso que eu tô falando, né, gente? Estamos falando aqui de pessoas que querem fazer diferença no mundo, que querem fazer diferença na vida dos seus filhos, na vida dos seus alunos, que querem deixar algo, um legado de quem viveu uma vida que vale a pena. É lógico que eu não estou falando aqui de pessoas que querem desculpas para ficar se acomodando. Não é disso. Estou falando de pessoas que estão comprometidas com um propósito de vida, com uma vocação e que volta e meia se deparam com esses dias em que as coisas não funcionam como você esperava.
E aí o que eu quero dizer é que assim, eu aprendi a não me frustrar com esses dias difíceis. Quando eu fico doente, quando eu tenho uma crise de enxaqueca, não sei, ou quando simplesmente eu acordo com um cansaço que parece maior do que... Um cansaço às vezes mental, eu digo, tá? No meu caso, que eu trabalho muito com produção intelectual, eu preciso da minha mente funcionando plenamente para que eu consiga escrever, pesquisar, enfim, né? Então, eu aprendi que esses dias são dias que a gente tem que ter paciência. Paciência para esperar chegar o dia de sol. Quando eu tive meu problema lá com a depressão, eu me sentia muito como se a vida tivesse nublada e fossem dias nublados para sempre. Eu achava que ia ser para sempre assim. E eu acho que quando eu comecei de novo, depois de meses, né, quase um ano depois, a sentir aquela alegria das manhãs de sol e céu azul, eu pensei, gente, é isso. A gente às vezes precisa passar pelo vale, às vezes a gente precisa passar pelos dias nublados. Esses dias a gente teve uma sequência de dias nublados aqui em São Paulo, e eu estava até conversando com a Paula, porque a gente conversa um pouco sobre isso, né, a influência do clima no nosso humor e tudo mais. Mas você pensa assim, isso vai passar, não vai ficar nublado para sempre, gente. Quer dizer, eu sei que existem lugares no mundo que, né, a tendência é mais ou menos essa aí, mas a ideia, assim, de que vai vir o sol algum dia, o céu vai ficar azul. Agora já está tudo fechado o tempo de novo, mas hoje de manhã estava céu azul. Então é a gente lembrar que vai passar. Ah, poxa vida, lembrei agora de uma história. Vou depois gravar para vocês, uma história que quando eu fiz o curso de contação de histórias, a minha prova final do curso, eu escolhi essa história para contar por indicação da minha professora, e é mais ou menos sobre isso aí, a ideia de que tudo vai passar. Então, se você se desespera quando você está no meio de um momento difícil, no meio do momento em que as coisas não estão fluindo, a tendência é você piorar, porque aí você vai ficar desanimado, você vai ficar se sentindo pior. Agora, quando você está no meio ali da floresta escura, e você pensa assim, uma hora isso aqui vai passar, e eu vou sair, e vou caminhar outra vez à luz do dia, você fica mais calmo. E quando a gente se acalma, a gente ajuda o processo, quer seja da nossa mente, do nosso coração, do nosso organismo, a acelerar, né, a cura, digamos assim. Às vezes eu tenho a impressão que nós vivemos num ritmo que o nosso corpo e a nossa mente, eles dão essas pausas porque eles precisam de um descanso que a gente deveria estar dando regularmente e nós vamos suprimindo, né? Então, eu tenho a sensação que às vezes essas pausas forçadas são para que a máquina não quebre de vez. Então, quando a gente tem paciência com esses dias, você descansa tranquilo de que o mundo não vai acabar, Deus não depende só do seu esforço e do meu para que as coisas aconteçam. E se tudo está nas mãos dele e ele permitiu que a gente tivesse dias ruins ou dias que as coisas não estão tão bem, ele vai cuidar de tudo, né? Eu acho que o segredo é esse, a gente lembrar que tudo está nas mãos de Deus. A gente quer dar o nosso melhor. Se você não quer, coloca isso no seu coração, sempre fazer o seu melhor, não ficar acomodado, não ficar parado, porque os tempos são maus, as pessoas más, elas são muito ativas, né, gente? Elas trabalham muito e nós queremos lutar contra isso, nós queremos que Deus use a nossa vida para isso. Só que a gente precisa ter em mente que nós somos pessoas limitadas, fisicamente, intelectualmente, emocionalmente. Nós temos fragilidades, vulnerabilidades. Então, hoje, nesse áudio aqui de retorno das nossas conversas, além de pedir desculpas para vocês pelo sumiço, eu queria
incentivá-los a ser pacientes com os dias não tão bons. E a colocar no seu coração que esses dias ou esses tempos, eles vão passar. E quando amanhecer de novo, você vai estar com o seu coração, sua mente, o seu corpo revigorados e restaurados para trabalhar de novo por mais um dia e outro dia e outro dia, certo? Então espero que vocês prossigam animados, e aqueles que não estiverem se sentindo tão animados assim, que coloquem nas mãos de Deus esse tempo, esse momento, e renove a sua esperança para que você descanse o quanto é preciso e amanhã você acorde bem outra vez. Como é bom, né? Quando a gente dorme cheio de cansaço, de problema, de preocupação, e você dorme bem e você acorda com aquela disposição, assim, pronto, tudo passou, a noite limpou e agora é um novo dia. E aí nós vamos e começamos tudo outra vez. Então, hoje para mim é um novo dia, porque terminei aqui, né, esse material e agora vou me dedicar ao curso Ensinar a Estudar, que o pessoal já está esperando há algum tempo, né? E embora a responsabilidade pese, assim, de nós sabermos que nós estamos em dívida, eu acho que no final de tudo a gente tem que ter em mente isso, de que Deus sabe e de que se nós estamos fazendo o nosso melhor, Ele vai nos ajudar com tudo mais. Como dizia a nossa amiga senhora Carson, né? Para quem participou lá, você faz o seu melhor e Deus é quem vai cuidar do resto. Certo, gente? Então, talvez até amanhã, espero que sim, se tudo der certo. Hoje ficou bem grande esse áudio aqui. Eu tinha propósito de fazer áudios de 10 minutos, mas para compensar, né? Esse tempo todo sem as nossas conversas aqui. Tá bom? Que Deus abençoe vocês e até mais, então.